E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui uma aulinha rápida de PHP. Desculpa aí a claridade, assim, que hoje eu estou gravando essa aula domingo, já são 10 horas da manhã, então eu vim aqui uma salinha aqui, um quartinho isolado que eu tenho para ninguém escutar nada domingo e a gente poder ter essa aula rapidinho. Vocês verem o trabalho que dá. Já são 10 horas, eu estou aqui mais ou menos desde 8 horas, esquematizando a aula para que vocês tenham uma boa aula amanhã. No caso, bom dia, segunda-feira, oi, sejam bem-vindos. Então vamos trabalhar, galera. Seguinte, hoje eu preparei para vocês uma função muito importante para a gente. É a função chamada iSet. O que essa função iSet faz? Essa função iSet, ela verifica se a variável está vazia. Olha aqui, preparei para vocês aqui no bloco de notas. Então, o iSet, ela é própria do PHP, que a gente chama de nativa, como está no texto aí para vocês. E a única função dela é verificar se a variável está vazia, se ela existe ou não. E assim ela retorna verdadeiro ou falso, certo? Se ela tiver vazia, ela retorna falso. Se ela tiver com conteúdo, se ela existir, ela retorna verdadeiro, ok? Como é que a gente pode usar isso? Vou dar um exemplo básico para vocês, como é que a gente pode usar esse iSet. Por exemplo, a gente usa muito formulário, ok? Nesse formulário que a gente usa, quando a gente está usando um arquivo único, é mais quando a gente está usando um arquivo único. E vocês, quando executam, ele dá um erro. Né? Ele dá um erro, porque está no formulário único, não está usando o método no arquivo único, né? Quando você está usando tanto o PHP, o HTML, quanto o PHP. Aí, o que acontece? Ele dá um erro. Você botou o formulário, logo depois o PHP embaixo, no arquivo único, sem usar o método action. Ele dá aquele erro, dizendo que não existe. Dizendo que ele não existe. Eu fiz um aqui, vou mostrar na prática, né? Eu fiz um aqui, eu tenho já uma execução aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha lá. Eu fiz um formulário, aqui tem um formulário, que envia os dados para o PHP. Chamei ele de exercício 6 sem o iSet, sem a função iSet, que verifica se a variável está vazia ou se ela existe. Quando a gente executa ele pela primeira vez, ele dá esse erro, dizendo que a variável não existe. Olha aqui, ó, dizendo que a variável não existe. Se eu executar ele a primeira vez, beleza. Ele não vai dar mais o erro. Aqui, ó. O formulário foi enviado, seu nome e seu telefone. Mas não é legal isso. Se a pessoa você está trabalhando com cadastro e acontece isso, toda vez que você for cadastrar um cliente, na hora que você executa o formulário pela primeira vez, aí você tem que avisar teu cliente, ó, na primeira vez que você for usar teu formuláriozinho, ele vai dar um erro, mas depois ele funciona. Isso não pode. Então o que a função iSet vai fazer? Assim que você executar o formulário pela primeira vez, ele vai verificar se a variável existe. Se ela não existir, ele não trabalha. Quer dizer, se ele não existir, você vai fazer um esquema para que ele receba a variável. E se ele existir, ele dá continuidade normal. Eu tenho aqui o código. Olha aqui, eu tenho um código aqui. Ele, do jeito que está dando esse erro aqui. Do mesmo jeito que ele está dando erro. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Formulário normal, sem o método action. Quer dizer, eu só estou usando o método post e eu não estou enviando essas informações para um arquivo PHP. Todo ele já é um arquivo PHP. Esse aqui já é um arquivo PHP. Está aqui, ó. Exercício 6, 107.php. Normal. Envio o telefone, envio o nome e o método enviar. E o botão enviar. Chega aqui, ó. Normal como a gente costuma trabalhar. Variável nome, recebe nome. E eu botei aqui o telefone de outra forma. Só para a gente ver que a gente pode trabalhar de outra forma. Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar assim, que a gente define as variáveis lá em cima. E aqui embaixo eu estou concatenando e já imprimindo. Concateno e já imprimo. Tá vendo? Fecho aspas. O ponto concateno e já imprime. Eu prefiro trabalhar assim. Mas tem alguns que gostam de trabalhar assim. Como? Fecha aspas. Concatena com dólar underline imposto. Depois concatena de novo com informação. Eu prefiro trabalhar desta forma, porque as variáveis ficam definidas aqui em cima, eu gosto melhor de trabalhar. Tá? Mas tem alguns que trabalham desta forma. Eu botei os dois para vocês verem as duas possibilidades. Mas esse é um formulário simples. É um formulário simples, no qual dá aquele erro de primeira execução. Toda vez que a gente for executar ele, ele dá erro.
Então, eu vou fechar o formulário. Desculpa, eu fechei a pasta, a aba do navegador. Está fechada. Vou voltar aqui, ó, vocês vão ver que ela está fechada. E vou executar novamente ela. Vamos lá, qual o nome dele? Exercício 6, 107. Aqui, ó, 107. Ele dá o erro, tá vendo? Por quê? Porque está trabalhando normal, sem ele verificar a variável. Quando eu executo, ele não dá mais o erro. Agora, eu vou mostrar para vocês um arquivo com o i7. Eu simplesmente usei o i7. Para usar o i7, eu tenho que usar o if. Para quê? Para ele verificar se a variável está vazia ou não. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou botar aqui agora usando o i7. Olha aqui. Usando o i7, o que eu fiz? Até aqui não mudou nada. O que eu fiz aqui agora? Ó? Se i7 da variável nome, quer dizer, se ela estiver vazia e a variável telefone também, o que ela faz se ela estiver vazia? Só se ela estiver vazia. Ela vai e recebe o nome e o telefone. E continua o programa normal. Ok? E fechei o if aqui. Então, olha o que eu tenho que fazer. Se a variável e se i7 de nome, quer dizer, se ela estiver vazia e o telefone também, o que acontece? Ela vai receber. Então não vai estar mais vazia. Aí executa normalmente as outras informações do formulário. Então não vai dar o erro. Qual o nome dele? Ó? Exercício 6 simples.php. Vamos ver como que funciona. Eu vou mudar para vocês aqui de novo para a cena onde tem o exercício. Ok? Onde? Esse aqui é o simples. Aquele que estava dando erro. Vou fechar ele e vou botar agora 127. Vocês vão ver que não vai dar erro nenhum. Exercício simples. Pronto, não deu erro nenhum. E repara que ele não imprime nada. Ele só vai imprimir depois que eu digitar. Vamos ver aqui, ó. Leandro, seu telefone tal. Aí ele imprimiu. Inclusive a palavra formulário foi enviado. O outro não é assim. O outro, aquele que está sem o i7, que eu chamei de sem i7. Sem i7. Ô, meu pai, errei aqui. Sem i7.php. Opa, 100, tá botando sim. Ô, meu pai, 107.php. Olha aqui, que ele já deu erro. Ele já tenta imprimir as informações e dá erro. Já bota aqui, ó, seu nome é, seu telefone é, mas dando erro. Depois que eu digitar, ele não vai dar mais o erro. Pronto. Aí o formulário foi enviado. Esse aqui não, ele não aparece nada. Ele não aparece nada. Vou fechar ele de novo. Vou fechar ele de novo. Agora eu vou executar o de novo com o uso do i7. Com o uso do i7. Olha lá, o formulário normal. A gente nem sabe que ele é PHP. Depois que eu digito, aí ele me envia os dados. Porque eu só botei para enviar os dados depois que ele funcionasse dentro do if. Não é isso? Vamos ver aqui o código de novo? Então vamos analisar o código novamente. Vou deixar esse código para vocês lá, para vocês treinarem ele, tá? Então olha aqui. O que eu fiz? Verifiquei com o if se a variável nome está vazia e a variável telefone. Se ela estiver vazia, com o i7 ela verifica se está vazia. O que eu faço se ela estiver vazia? Ela não fica mais vazia. Eu preencho os dados, capturando os dados do formulário e executo o resto normalmente. Beleza? Entenderam? Eu vou deixar esse código pronto para vocês, para depois a gente só passar exercício. Então, há uma grande diferença. Vamos lá? De novo, vou fechar aqui os dois. Vamos executar um formulário sem o uso do i7. Qual a diferença sem o uso do i7? Sem o uso do i7, como é que fica? Dá o erro, dizendo que a variável não está definida. Agora eu vou executar ele com o uso do i7. Com o uso do i7, já não dá mais o erro. Aí quando eu preencho, show! Mas temos um pequeno problema. Temos um pequenino problema. Vocês reparem que no que eu estou passando para vocês aqui com i7, eu estou fazendo isso para cada variável.
Já pensou se eu tenho 3, 4, 10, 15, 20 variáveis? Rapaz, isso dá um problema, dá uma dor de cabeça ferrada. Ia dar muita dor de cabeça. Existe uma forma bem mais simples de eu trabalhar isso, que resolve logo. Eu verifico se o botão enviar foi acionado. Simples, sim, eu posso fazer isso. Eu posso verificar se o botão enviar foi acionado. O botão enviar, o simplesinho, o botão submit. Se eu clicar nele, eu já verifico. Se eu clicar, eu já digo que está ok. Que não está vazio, ele vai embora. Funciona perfeitamente, também não dá o erro. Vamos testar? Eu tenho também aqui um código já pronto com isso. Que eu trabalho, em vez de eu trabalhar variável para variável no if, eu simplesmente trabalho com o botão submit. Eu verifico se o submit foi clicado. Se o submit foi clicado, eu já mando as informações. Funciona? Sim, funciona da mesma forma. Eu tenho aqui ele já pronto também. Olha aqui como é mais simples de trabalhar. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Formulário também não mudei nada. E o que eu fiz aqui? Eu fiz i7 simplesmente no enviar. Quem é enviar? É o botão submit aqui, ó. Quem é o enviar? É o meu botão submit. Aqui, ó, submit. Name, dei um name para ele, chamei de enviar. Se ele estiver vazio, eu preencho os dados. Ele só vai funcionar se ele estiver vazio para os dados. Estou usando o método de concatenar, tá, galera? Não precisa. Se eu quiser usar o método que a gente costuma usar antes, também pode, com variável em cima, tudo direitinho. Mas eu trabalhei assim, mas posso. Como? Vou trabalhar então aqui com o nome, só com o nome para a gente ver. Com dólar, nome. Porém, eu tenho que botar aqui dólar, nome, recebe, dólar, underline, post, nome. Funciona? Normal, tá? Funciona normal. Eu, como falei, prefiro assim, tá? Mas eu botei dos dois métodos para a gente saber que pode funcionar, pode trabalhar das duas formas, tá bom? Esse aqui é exercício 6 simples. Vou salvar e vou executar ele para a gente ver como é que funciona, tá? Vou botar aqui para vocês aqui na web, beleza? Já estou aqui no meu navegador. Aqui é o exercício com erro, sem set, com os set usando um if para cada variável. Agora vou usar aqui o do método mais fácil, verificando o botão enviar. Exercício 6.php. Pronto. Igualzinho esse. Igualzinho esse aqui, o simples. Só que a vantagem é que eu só estou verificando o botão enviar. Se eu cliquei no botão enviar, vamos testar? Funcionou perfeitamente. Certo? Então, a forma melhor de trabalhar usando i7, para ele não dar erro, é este aqui, ó. Este método aqui, ok? Este método aqui, ele trabalha verificando o botão enviar. Vou botar aqui também para vocês não se confundirem. Eu vou botar o nome novamente, o telefone, né? Como a gente costuma trabalhar de normal. Isso é questão de gosto, tá? Vou chamar de tel. Vou botar aqui tel recebendo telefone para preencher os dados. Pronto. Então o que ele vai fazer? Preste atenção. Ele só vai fazer isso aqui se eu clicar no botão enviar. É claro que a gente vai clicar no botão enviar. Então ele vai verificar se o botão enviar está vazio. Ele não vai estar vazio porque eu vou estar clicando nele, aí ele vai funcionar. Então não vai dar um erro. Então eu não preciso ficar fazendo assim, ó. Quem quiser, fica à vontade. Dependendo da ocasião, a gente faz isso. Dependendo da ocasião, por exemplo, login e senha. Quando eu estou trabalhando com login e senha, eu faço desta forma aqui, ok? Para login e senha, para trabalhar com segurança. Login e senha, então eu faço dessa forma. Agora, com formulário simples, eu posso trabalhar desta forma aqui. Então, qual é? Mais uma vez, vou deixar todos esses arquivos para vocês, a diferença entre eles. Qual é a aula de hoje que eu queria passar para vocês? A aula de hoje que eu queria passar para vocês é sobre a função i7.
a importância dessa função para vocês, a importância de trabalhar com ele, que ele verifica se a variável está vazia, para não dar o erro quando a gente trabalha com arquivo único, principalmente no arquivo único de PHP. Espero que entenderam. Deixem suas dúvidas aí, vou deixar os arquivos para vocês, tá? Pronto, já tudo prontinho, só vocês copiarem, colarem e verem a diferença. Executem, vejam, assistam o vídeo, de repente, várias vezes. Executa o vídeo várias vezes, executa, vai lá, vê, volta, para a gente ver a diferença da função i7. O que a função de novo? O que a função i7 faz? A função i7 verifica se a variável está vazia, ok? Então, se ela estiver vazia, eu recebo os dados fazendo com que ele funcione, para não dar aquele erro de primeira execução dizendo que a variável não existe ou não foi definida. Tá bom, galera? Tamo junto. Feriado terça, feriado quinta, não vai ter aula. A gente vai pedir os professores, o Zé, no caso, vai pedir os professores para não postar nada ali. Não vai ter aula. Bom feriado para vocês. A gente se vê só agora na outra semana. Tá bom? Um abraço, tamo junto. Depois eu passo só um exercício para vocês. Valeu, galera? Então, um abraço para vocês. Tamo junto. Fique com Deus.